Estamos de volta e hoje a nossa entrevista é com o companheiro de todos os dias da Record News, o jornalista e apresentador do Jornal das 9, Heródoto Barbeiro. Paulo Alceu, agora a entrevista é contigo. Pois é, estamos recebendo hoje um colega e um profissional por excelência, um grande profissional. Heródoto, que bom estar com você aqui no ND Notícias. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado pela gentileza e pelo convite de estar aí ao lado de você. Muito obrigado. Eu já começo criando um pequeno incêndio. Você acha que o Brasil está na teoria da conspiração para derrubar o presidente Bolsonaro? Olha, eu acho que há sim, eu acho que há quem queira realmente derrubar o presidente Bolsonaro. E há aqueles que não querem derrubar o presidente Bolsonaro. Isso é próprio de um país democrático aberto. É o caso, por exemplo, da Dilma. Lembra da Dilma? Tinha um grupo que queria derrubar a Dilma, tinha um grupo que não queria derrubar a Dilma. Acabou vencendo o grupo que queria derrubar e ela acabou sendo derrubada. Então isso faz parte dentro do processo democrático, está na Constituição brasileira e pode sim ser derrubado ou não, pode até completar mandato. Vai depender, obviamente, daquilo que pensa a população. Agora, é difícil governar um país. A Dilma entrou num processo de impeachment. Temer praticamente entrou num processo de impeachment. Agora, Bolsonaro num processo de impeachment. Ninguém tem a tranquilidade de poder, de repente, desenvolver. Essa é uma democracia que eu acho que deveria ser revista, ou não? Olha, se você olhar um pouquinho mais para trás, teve pedido de impeachment contra o Lula. Teve pedido de impeachment contra o Fernando Henrique. Teve impeachment contra o Collor, você lembra ou não? Lembro, claro. Então, quer dizer, isso faz parte da Constituição brasileira, isso faz parte do jogo democrático brasileiro. Vem desde a época lá do Sarney, quando a gente teve, então, a nova Constituição do país. Está na Constituição, então, portanto, qualquer governante, não só o presidente, hein? Tem agora o governador do Rio aí também que está ameaçadíssimo de perder o mandato. Então pode ter um impeachment contra o presidente, contra o governador ou contra o prefeito da cidade, por que não? Aqui em Santa Catarina nós temos 5 pedidos de impeachment contra o governador Moisés. Também está passando por essa situação. Agora, em relação ao STF, Heródoto, qual a sua leitura? Há realmente, no seu entender, uma interferência do STF no Executivo e no Legislativo? Olha, eu acho que há sim. Há uma certa interferência. Não deveria haver, mas eu acho que há interferência, sim, no Executivo e no Legislativo. O que ocorre é o seguinte, a decisão do Supremo, ao invés de ser uma decisão colegiada, ou seja, de 11 ministros, ela passou a ser uma decisão monocrática. Então, um único ministro tem uma cabeça, o outro tem outra, outro tem outra, outro tem outra. Não é? E, consequentemente, cada um puxou para o seu lado, para as suas convicções. Agora, detalhe. Eu acho que nós somos o Supremo Tribunal Federal que mais aparece na mídia. Se você for lá nos Estados Unidos perguntar para o pessoal lá, escuta, quem são os membros do Supremo Tribunal Federal, provavelmente ninguém sabe. Agora aqui, inaugurado com a TV Justiça, que eu até gosto, porque acho que é uma forma de a gente olhar lá, mas o pessoal acabou virando, vamos dizer assim, estrelas da mídia. E, consequentemente, tem um preço a pagar, que é as pessoas acompanharem, e uns apoiarem e outros não apoiarem. Isso pode ser uma interferência também, o fato de eles estarem mais expostos e, de repente, isso surgir a guerra das vaidades? Não, que há uma guerra de vaidade, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho, eu nem vou citar nomes, porque a gente está cansado de ver. Que há uma guerra de vaidades ali é uma coisa impressionante, não é? Sem dúvida alguma. O pessoal não consegue segurar o ego. Agora, não devia misturar isso com o seu trabalho como ministro do Supremo. O ministro do Supremo é o topo do poder judiciário. Eu acho que esse pessoal deveria ficar preocupado com isso, só com a lei. Não. Eles têm uma certa participação na mídia muito forte. E eu acho que isso não ajuda. Porque, obviamente, na medida que você expressa uma opinião na mídia, você acaba dividindo a opinião pública. Uns apoiam e outros não apoiam. Heródoto, você falou agora há pouco sobre decisões monocráticas, que é a decisão de um juiz, de um magistrado, de um ministro. E não está na hora de acabar com isso, de decisão monocrática? A gente percebe, de repente, que no Congresso
votam, aprovam uma determinada lei e uma decisão de um ministro que não foi nem eleito pelo voto popular derruba o que foi decidido no Congresso. Um colegiado já é diferente. Qual a sua leitura em relação à decisão monocrática? Olha, eu acho que a decisão monocrática deveria ocorrer só em casos extremos. E caso realmente que você não pode esperar para reunir o pleno do Supremo para resolver. Só nesse caso. Fora isso, não. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto é o seguinte. Quem também provoca o Supremo Tribunal Federal para que ele intervenha no Executivo, intervenha no Legislativo, é o Executivo e é o Legislativo. Quantos deputados, quantos senadores, quantos membros do governo entram com ações no Supremo? E, obviamente, entrou com ação no Supremo, o Supremo se vê no direito de dar uma resposta. E aí ele acaba interferindo. Agora, para isso, precisaria mudar a legislação brasileira, né? Agora, isso é uma briga para cachorro grande. Falando em mudar a legislação brasileira, eleições municipais esse ano. No fundo, não há nenhum clima para uma eleição municipal agora. As pessoas estão mais focadas na sobrevivência do seu trabalho, do seu negócio. O Grupo ND tem uma postura de prorrogar os mandatos e de uma coincidência na eleição em 2022. Qual a sua leitura em relação a isso? Como é que você vê a possibilidade da eleição esse ano ou a prorrogação de mandato? Não acredito que vai acontecer prorrogação de mandato. Vai ter eleição desse ano, ainda que ela possa não ser em outubro, seja em novembro ou dezembro. E outra coisa, não sei se você lembra, nós já tivemos no passado esse modelo em que você votava na mesma eleição para vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador. Lembra? Lembro. Depois é que se parou. Houve prorrogação de mandato lá no passado. Isso foi em 82, né? Ficaram 6 para coincidir. Mas aí deu uma confusão tão grande na hora da eleição, porque as pessoas tinham que eleger todo mundo e as pessoas se perdiam completamente na hora da escolha. Mas, Heródoto, naquela época era voto no papelzinho ali. Hoje nós temos voto eletrônico, houve um avanço tecnológico que, de repente, pode ajudar. Concordo. Eu concordo, mas não se trata só da questão de apertar o botãozinho, não. É aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Eu preciso escolher o melhor vereador, o melhor prefeito. Se for na mesma eleição, eu tenho que escolher o melhor deputado estadual, federal, senador, etc. Não é? Então, para isso, nós temos que ter uma educação política no país muito mais avançada. Nós temos que ter um aspecto de cidadania muito forte no nosso país, que, infelizmente, por uma série de razões que nós não vamos discutir agora, nós não temos. Você acha que o presidente Bolsonaro, da forma dele, da maneira dele, se expressando do jeito que ele se expressa, ele está conduzindo correta ou incorretamente a situação da pandemia? Olha, a gente tem que perceber o seguinte, na verdade, quem está conduzindo a questão da pandemia não é o presidente, são os governadores e são os prefeitos. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que nós somos um país federalista. Se nós somos um país federalista, essas decisões têm que ser tomadas pelo Estado e pelo município. Olha para os Estados Unidos. O Trump interfere nisso? Não. Por quê? Porque lá, mais do que aqui, o poder é local. O poder é a prefeitura, o condado e também o Estado. Agora, aqui sempre foi centralizado no poder central. Mas qual é o nome do país? Nosso país se chama República Federativa do Brasil. Pô, se é uma federação, ele é formado pelos Estados. Os Estados têm que ter autonomia. Então, não acho que necessariamente tem que estar na mão de um homem só. Pode ser o presidente Bolsonaro ou qualquer outro. Está dividido entre os diversos governadores. E a população que cobre do governador resultados em relação aí ao combate ao Covid-19. Daí eu vou bater na porta da cloroquina. Perdão, não entendi. Não, daí eu vou bater na porta da cloroquina, ou hidroxicloroquina, o grande remédio que uma hora o presidente fala e daí reagem contra. E agora já existe também uma leitura que, na verdade, esse remédio tem os seus efeitos positivos e foi manipulado para criar uma situação política para atingir o presidente. Agora, veja bem. Onde é que esse remédio tem que ser discutido? Na ciência. Tem que ser discutido na ciência, tem que ser discutido nas universidades, tem que ser discutido no laboratório, tem que ser discutido
enfim, na parte científica. Eu, por exemplo, não posso opinar sobre isso. Eu não entendo nada disso. Eu não entendo. Quem entende? O médico. Se o cara disser para mim, ó, você vai precisar tomar, e o médico me disser que eu tenho que tomar, eu vou tomar porque ele entende, eu não entendo. Agora, como é que eu vou fazer uma questão técnica, um remédio, virar uma questão política? É uma coisa, sabe, impensável. Sinceramente, é impensável. Você falou, claro, que o STF tomou a decisão, levando para os governadores a responsabilidade dessas medidas restritivas, também aos prefeitos, e embora haja sempre uma cobrança do governo federal, sempre estão cobrando do governo federal. Agora, a condução, então, da maneira como foi feita e na politização não acabou criando problemas para todos nós? Não, sim, acaba criando problema, lógico, claro que acaba. Agora é o seguinte, nós, enquanto cidadãos, nós temos que ter o poder na mão. Nós temos que pegar esse pessoal aí. Nós temos que avaliar esses caras, seja lá quem for, se eles estão agindo corretamente, se não estão. Se eles estão dando resultado, se não tiverem, na próxima eleição, a gente, ó, vamos pôr para fora. Agora, ao invés disso, o que a gente faz? A gente elege os mesmos. Eu acho que foi o Einstein que disse o seguinte, quando você faz exatamente a mesma coisa, o resultado é o mesmo. O que a gente faz? A gente elege os mesmos, o cara é mais sujo que pau de galinheiro, e a gente elege. E aí? O que nós vamos fazer? Vamos cobrar de quem? Aí o cara tem mandato, meu amigo. O cara tem mandato, e mais, tem foro privilegiado lá no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho e você não tem. É bom a gente tomar cuidado aqui. A gente bate sempre nessa tecla aqui sobre a elite política e jurídica brasileira, que vive naquela famosa bolha imperial lá em Brasília, e que eles não fizeram um gesto diferente do que aconteceu aqui na rua, onde pessoas perderam emprego, redução de salário, uma série de problemas e dificuldades que estão enfrentando por conta da pandemia. E lá não fizeram nada. Aliás, não foi só lá que não fizeram nada. O que eles fizeram aí na Assembleia Legislativa de Santa Catarina? Também nada. Aqui algumas prefeituras e alguns câmaras de vereadores, se eu não me engano, em São José, que fica aqui na Grande Florianópolis, tiveram atitudes muito corretas de reduzir salário, iniciativa deles, sem imposição de ninguém. Eu esqueço agora, lamentavelmente, de outros municípios, mas tiveram essa iniciativa aqui em Santa Catarina. Mas na Assembleia tem razão. Na Assembleia apresentaram um pacote que ficou pela metade. Então, agora, voltando para Brasília, até eu vi outro dia lá o presidente da Câmara dizendo, não, se a gente concorda em dar alguma coisa do nosso salário, se o Executivo e o Legislativo fizerem a mesma coisa. Aí uma pergunta que a gente tem que fazer para o pessoal. Quanto custa o Congresso Nacional por ano? Você tem ideia? Eu sei que a folha de pagamento do governo federal custa 928 bilhões. Então é o seguinte, o Congresso Nacional custa 11 bilhões por ano, 11 bi. A Câmara custa 6 bi por ano. Então a gente não tem que perguntar para o deputado quanto ele ganha. Tem que perguntar para o deputado o seguinte, quanto é que o senhor custa para mim que sou contribuinte? Ele não custa 30 mil, 32 mil reais que ele ganha de salário. Ele custa de 140 a 178 mil cada um. E a gente não cobra. Aliás, eu nem encontro com o cara. O cara pegou meu voto e sumiu. Nunca mais eu vi a cara dele. Não tem voto distrital. Então é dessa forma que a coisa se estabelece e a gente fica rodando como o cachorro correndo atrás do rabo. Heródoto, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha agora que nós estamos encerrando aqui o ND Notícias, que nós estamos ao vivo com você, e logo, logo nós já continuamos o nosso bate-papo, porque eu quero saber da Kombi, eu quero saber outras histórias, saindo um pouquinho dessas histórias mais desgastantes aí. Eu quero falar um pouco sobre o Heródoto Barbeiro, isso no ND+. E olha só, a íntegra da entrevista que você assistiu agora vai estar disponível ainda hoje no portal ND+, e no fim de semana, na edição impressa do jornal ND. Eu vou me despedindo por aqui, vou continuar com o Heródoto no ND+. Um beijo para vocês, até amanhã.